está de volta com mais um episódio. E hoje será um episódio único, meu amigo Cardoso. Porque vamos falar do quê? De ideias únicas, não é mesmo? Porra, um programa único sobre ideias únicas e um podcast único. Olha aí. É verdade, pois é. O único que não está aqui hoje é Marcelo Vinícius, porque ele deveria estar nessa gravação, mas infelizmente ele tá sem luz, cara. Que merda, né, cara? Ficar sem luz é muito ruim. Filha da puta. Ele foi mais uma das vítimas da Enel. Essa desgraçada. Ele não foi a única vítima, né? Não foi a única, não. Né? Desgraçada da Enel. Que ódio. Meu Deus do céu. Mas o que tá rolando aí nesse apocalipse de São Paulo que tá ficando todo mundo sem luz, gente? O que aconteceu? Chove, São Paulo cai. Exato. É isso. É exatamente isso. Choveu, fudeu. É exatamente isso. Aí o Marcelo se deu mal, não pôde vir aqui participar com a gente, mas nós temos muita coisa pra falar, temos muitos jogos pra falar e muitas coisas, mas antes eu quero saber como está minha amiga Márcia Effect. Tá tudo bem, amiga? Amigo, eu estou bem na medida do possível que a sinusite me permite. E esse calor. Nossa, tá muito quente. A minha configuração não foi feita pra eu viver nesse calor. Eu vou ser uma das pessoas que vai morrer em 5 anos. Eu tenho certeza disso. Cara, eu também tenho essa certeza, mano. 5 anos vai ser meu máximo. Ou eu tenho ar-condicionado e nunca mais saio de dentro de casa, ou eu vou morrer em menos de 5 anos. É com certeza isso. Mas tá ótimo. Tirando isso, tá tudo bem. Tá maravilhoso, né? Assim. A vida tá ótima. Eu tenho 2 gatos. O que mais importa? É verdade. Nossa, aqui em casa eu tô vivendo à base de ar-condicionado. Eu tenho um ar-condicionado, inclusive, aqui onde eu gravo. E eu estou temendo pela minha conta de luz. Amigo, assim, vocês do Rio de Janeiro, vocês já estão um pouco à frente, né? Porque vocês já vivem esse inferno há mais tempo que a gente. Então... Cara, mas tem uma coisa aí. Se a companhia de luz pode te fuder, você também pode fuder a companhia de luz. É isso. É uma relação de troca. Mas como que eu vou foder a companhia de luz? Fazendo um gato? É. Ah, mas eu moro em apartamento. Apartamento não tem gato. Gato normalmente é em casa, né? É, aí complica. É, pois é. Mas, ó, não façam isso, gente. A gente tá aqui falando, mas não faça. Ou faça. A gente tá falando no campo das ideias. É, sim. Aqui é como se fosse uma simulação. É, vamos supor que... Exatamente isso. Pois é. Mas, Cardoso, e você? Como você tá, cara? Você tá tossindo? Tá tudo bem, cara? Com você? Cara, não aguento mais, cara, ficar doente. Porque, tipo assim, eu tô com muito calor. Aí eu tenho que ligar o ar-condicionado pra parar de morrer de calor. Aí, automaticamente, eu passo a morrer de sinusite, porque o ar-condicionado fode minha sinusite, que é alérgica. Então, tipo assim, ou eu morro de sinusite, ou eu morro de calor. Tipo, já era pra mim, mano. Já era. Se eu durar até o final do ano, é milagre. Amigo, pior que está eu e o Cardoso hoje, a gente vai fazer competição de quem tosse mais e quem tá mais fanho. A minha sinusite é de vento. Não sei como seria tecnicamente, como explicar isso, mas é vento. Qualquer vento que eu levo na cara, pá, sinusite. Então, não dá pra viver nesse calor e eu tô tendo que ficar com o ventilador o tempo todo na minha cara. Nossa. Sinusite. Esse programa é um oferecimento do Ministério da Saúde para a cura da sinusite, aí vai use o SUS. Eu achei que você fosse falar que esse problema é um oferecimento Ricardo Regis. Caralho, Nossa também. senhora. E aposto que Ricardo Regis tá respirando perfeitamente, né? Sim. E sabe qual é o pior? Eu pego o ódio do Ricardo quando tá calor, cara. Cada vez que eu sinto calor, eu penso, Ricardo, filha da puta, como se ele fosse um sol, tá ligado? Culpado. Alguém precisa urgentemente fazer uma montagem do solzinho do Teletubbies. Nossa, eu vou fazer isso agora enquanto a gente grava. Amiga, por favor, pelo amor de vou Deus. fazer. Perfeito, por favor. E já tem que virar Pior figurinha. que eu tenho uma foto perfeita do Ricardo pra fazer isso. Estou fazendo neste momento. A foto do dente? Não, é uma foto que a gente foi em algum evento e ele foi virado. Então ele tava com muito sono, ele tava, tipo, só existindo fisicamente, assim. E aí a cara dele é sensacional. Cara de psicopata. Pra nossa audiência que não está pegando essa lore, o Ricardo Regis é o maior adepto do sol, né? O maior adepto do calor. E como se não bastasse ele gostar do calor, ele precisa infernizar a vida das pessoas que não gostam, né? Porque ele fica o tempo inteiro lembrando disso. O que no é Twitter, basicamente Ricardo Regis como um todo, né? Ele inferniza a vida das pessoas com as coisas. Exatamente. Eu também estou com muito calor, mas estou com o coração quente também, né? Pra falar sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, porque é um programa que acho que eu e o Cardoso já tínhamos conversado sobre esse programa há um tempão e ele nunca aconteceu e agora está acontecendo. É sobre jogos com mecânicas diferentes, né? Mecânicas próprias ali, que às vezes inspiram outros jogos, às vezes viram tendência, às vezes não, mas a gente vai falar aqui, a gente tem certeza que muitos desses jogos a gente já citou aqui, mas hoje vamos fazer um mergulho nisso,
né, Cardoso? Exatamente, cara. O que a gente vai fazer aqui é o que a gente faz de melhor. A gente vai inventar assuntos sobre jogos que a gente já jogou. Exatamente. Então vamos nessa, vamos falar sobre jogos com ideias mecânicas únicas? Bora. Zabuzeta, puxa aí uma música do Telecurso 2000, porque sobre ideias, né? Então, Nossa senhora. não sei. Na ausência de Marcelo Vinícius, jogador, ele se revela. Ok. Cardoso, me diz uma parada, cara. Você acha que jogos com ideias únicas são jogos únicos? Tem alguma coisa a ver com a outra, é isso? Ah, cara, eu não sei não. É porque às vezes é um aspecto específico do jogo que é uma ideia única, mas não necessariamente aquele jogo não deixa de ser, sei lá, às vezes genérico ou às vezes meio esquecível. Por exemplo, posso dar um exemplo de um jogo? Pode. Já assim, papum? Fica à vontade. Shadow of Mordor, por exemplo. Shadow of Mordor tem uma mecânica única, que é a mecânica do sistema Nemesis lá, mas não necessariamente ele é um jogo inesquecível, único, perfeito e maravilhoso. Ele tem uma ideia maneira, mas não necessariamente ele é um jogo perfeito, né? Na verdade eu acho que ele é um jogo até com um looping um pouco cansativo, né? Mas eu acho curioso porque, tipo assim, eu acho que ele é, de certa forma, ele é único, mas não necessariamente isso é bom. É porque, tipo, a mecânica dele é uma mecânica única, essa mecânica do Nemesis System, que pra quem tá ouvindo e não é familiarizado com o jogo, como funciona o Nemesis System? Toda vez que você enfrenta um inimigo, um orc no caso, né? Esse jogo se passa no universo Senhor dos Anéis, você é um personagem lá que tá lutando ali na fronteira de Mordor, derrotando os orcs e tal. E aí o que acontece? Os inimigos, eles têm como se fossem uma memória própria. Cada NPC ali guarda uma memória de um combate que ele vai ter com você se ele te derrotar. Ou seja, se ele se tornar um Nemesis seu, né? A partir do momento que ele te derrota, ele vai se lembrar de você, ele vai ficar mais poderoso, e se ele voltar a te derrotar, ele vai cada vez ficando mais poderoso e vai aprendendo a lidar com as suas habilidades. É como se ele fosse evoluindo em cima do seu fracasso, né? É a mecânica do ódio, né? A força do ódio. É a mecânica da força do ódio. O que acontece, Cardoso, que eu acho que ele acaba sendo meio um jogo único, é que, tipo, o jogo todo gira em torno disso, né? E eu acho que até demais, porque ele acaba se tornando meio repetitivo depois de algumas horas de jogo, porque ele não procura outras soluções pra se tornar mais interessante. O sistema é muito legal, só que pra um jogo tão longo, tem uma hora que você cansa desse looping eterno, né? Dos orcs, o Capitão Orc, aí você não sei o quê. Não sei se o segundo jogo resolve muito isso, mas uma coisa que é interessante, Cardoso, e que eu acho que o argumento dele ser único, é que esse sistema foi patenteado, né? Pela Warner, então nenhum outro jogo pode ter o Nemesis System. Nenhum outro jogo pode imitar o Nemesis System. Foi patenteado pra porra nenhuma, né? Impressionante. Impressionante o grau de idiotice dos caras, Pois né? é. Eu acho isso uma pena, sabia? Cara, eu consigo ver vários jogos, assim, que eu gosto, jogos que a gente já comentou aqui, e que se beneficiariam muito de ter o Nemesis System como uma opção ali pra personagens e tal. O próprio Zelda mesmo, que a gente fala, assim, bastante, eu acho que seria muito legal se tivessem aquelas hordas, aqueles inimigos que ficam em áreas ali, tivesse, tipo, um capitão que se te derrotasse ficasse mais forte, sabe? Nossa, eu acho um absurdo isso ser patenteado. Tipo, isso deveria ser algo que meio que todos os jogos pudessem ter, sabe? Uhum. Na minha cabeça isso funciona como uma evolução das mecânicas num todo. Muito injusto ter sido patenteado. Eu confesso que eu não sei nem como funciona esse processo dessa ideia ser patenteada, assim, tipo, não sei se ela tem um tempo, né? Normalmente os patentes, ela tem um tempo, e aí depois elas se tornam, tipo, domínio público, né? Eu não sei como é que funciona no caso do videogame, da tecnologia do videogame, se é uma coisa que pode ser daqui a um tempo replicada, né? Copiada. O Zelda também teve algumas coisas patenteadas, né? Acho que é o Ultra Hand, né? É. Eu acho que é o Ultra Hand. Ou é o Ascend. Tô meio por fora, na verdade, desse lance da patente do Zelda. É bem recente isso, né? Eu teria que ler com mais calma, mas eu sei que tem, tipo, eu acho que são 30 e poucas patentes relacionadas ao Tears of the Kingdom, assim, que a Nintendo patenteou. Justo. Você acha, Márcia, que um jogo com uma ideia única, assim, de mecânica e tal, ele acaba sendo um jogo único? Amigo, não necessariamente, né? Igual o Cardoso falou, às vezes você pega um jogo, tem uma mecânica muito legal, mas só a mecânica não sustenta todo o resto. Vai depender muito de como essa mecânica é aplicada, a frequência que ela é, o quão importante ela é no jogo. Por exemplo, pode ter uma mecânica, mas que ela é usada em momentos muito específicos, então ela acaba sendo um detalhe ali que é muito legal, mas o resto do jogo não sustenta. Enfim, eu acho que a ideia única, ela vai estar ali, ela pode ser reconhecida como algo muito legal, mas isso não necessariamente vai fazer o jogo ser muito legal. Depende de muitos outros fatores também. Tem a questão do tema, tem a questão da influência. E até mesmo como a mecânica vai ser usada, né, dentro
dentro disso tudo. Na hora que o Cardoso foi puxar um exemplo, me veio na mente o 12 Minutes, que todo mundo ficou assim, nossa, que legal, a mecânica vai ser muito legal, vai trazer algo novo, não sei o que lá. Mesmo sendo, né, tipo, ciclo temporal, não sendo algo tão novo assim, era algo novo. Mas assim, o resto do jogo é muito ruim e não se sustenta. Então a mecânica fica ali perdida. Você reconhece algo legal, mas o resto não dá o brilho que ela precisa. Assim como quando o contrário acontece, aí realmente vira um jogo muito incrível. Quando a mecânica é muito única, muito incrível, o resto das coisas agem ali, de certa forma, elevando a mecânica. E todo o resto do jogo junto. Até dentro desse seu exemplo, né, que eu acho que o que diferencia o 12 Minutes de outros jogos que usam essa ideia do looping é que ele tem a minutagem certinha, né? Tipo, você tem que jogar de olho no relógio mesmo, porque senão não dá tempo de você fazer tudo. Mas tem outros jogos que fazem melhor isso, né? Tipo Outer Wilds, por exemplo, que tem, se eu não me engano, tipo, o universo ali, o timing dele é tipo uns 28 minutos. Não sei se é exatamente esse tempo, mas dá pra você fazer muitas coisas e o mundo vai mudando, as coisas vão mudando. É um jogo meio sombrio, um mistério muito grande ali. Eu acho que o mistério do 12 Minutes não se sustenta, né? Depois de um tempo, assim, e o jogo erra em várias coisas que não... Enfim, eu acho o final dele, ele começa a ser meio repetitivo e o grande problema, né, de jogo com loop é que o mistério não precisa ser tão difícil de ser resolvido, porque senão você empaca e é muito chato empacar em loop. Um outro jogo de loop que eu acho que faz muito bem também é o... Eu esqueci o nome dele. É Minute, que é o de 1 em 1 minuto. Minute. O Minute é de 1 em 1 minuto. Então, assim, é um jogo que você vai morrer em 1 minuto. E aí começa de novo. Nossa, você lembrou desse jogo? Esse jogo é Ele fantástico. Eu amo. Eu acho sensacional, porque até vi trailer, vi as coisas, mas até você pegar pra jogar, pra mim, não entrava na minha cabeça como que ia funcionar uma mecânica que você morre cada 1 minuto. Porque 1 minuto é muito pouco. É. Eu lembro que o Minute eu conheci ouvindo jogabilidade. Se eu não me engano, o Sushi tava jogando o jogo. Ele explicou o jogo e mesmo ele explicando e tal, e o pessoal conversando, eu não conseguia entender o que era o jogo ouvindo o podcast, assim. E aí, quando eu fui ver o trailer, eu continuei sem entender e eu só entendi mesmo jogando. Porque ele é muito inteligente, né, na coisa do uso do espaço. Porque com 1 minuto você não consegue atravessar o mapa inteiro, mas em 1 minuto você consegue abrir um atalho no mapa que no próximo minuto aquele atalho vai continuar aberto, né? E aí você já consegue pegar um outro caminho que antes você não conseguia. Ele dá uma bugada, assim, na cabeça da gente, porque é uma coisa de... Tem um loop temporal, mas ao mesmo tempo o tempo passa, então fica nessa coisa assim, mas é incrível como que isso funciona. A progressão da coisa funciona. É que ele é tipo um roguelite, né? Tipo assim, recomeça, mas algumas das suas ações que você fez antes do loop reiniciar são mantidas, né? É. Tipo, algumas modificações que você faz. Você muda, o mundo não muda. Olha que coisa bonita. Filosófico. É verdade. E é muito legal esse jogo. Ele é interessante porque ele usa a dinâmica do tempo, que não é uma coisa única dele, né? Antes dele já tinham outros jogos que tinham feito isso, mas eu acho que da forma como ele usa, eu não me lembro de ter visto um outro jogo que faz isso assim, que é tão rápido, né? Tão instantâneo. A run é muito rapidinha mesmo. Às vezes, pô, eu lembro que eu quando tava jogando, eu falava, pô, agora eu vou virar pra esquerda, só pra ver se tem alguma coisa ali. Eu meio que sabia que não tinha nada, eu sabia que se eu perdesse aquele tempo, eu ia jogar fora uma run, ia ter que recomeçar, mas não importa, porque passa tão rápido que, tipo, tudo bem, eu ia pra ali só pra olhar se naquele mato realmente não tem alguma passagem, sabe? E isso é bem interessante, o jeito que ele faz. E, Cardoso, tem alguns jogos que as ideias, né, as mecânicas, a maneira como ele apresenta as coisas acabam influenciando outros jogos, né? Se torna tão poderoso, assim, o looping é tão bom, é tudo tão bem feito, a ideia é tão brilhante que acaba que outros jogos vêm depois dele e copiam, né? Isso a gente pode citar vários até, né? Que se a gente for olhar na história dos videogames. Vou dar um exemplo clássico aí, que é o próprio Paraglider do Zelda, né? Que, tipo, não era uma mecânica exatamente nova, mas depois que o Zelda fez isso no mundo aberto, todo mundo fez, né? É, porque a travessia aérea se tornou muito mais interessante por conta disso, né? Exatamente. É. Então você pega aí, tipo, depois dele, o próprio Horizon Forbidden West fez, o Miranha aí novo fez também. Então, eu acho que a galera se aproveitou bem. Até o próprio Mario, né? Se tu for ver o Mario novo aí, o Mario novo também tem mecânica de paraglider.
paraglider. É mesmo. O chapeuzinho, né? Que vira tipo um paraquedas, né? É interessante o lance do paraglider. Acho que, se eu não me engano, o Shadow of the Colossus tinha, né? Tinha? Sim. O Shadow of the Colossus tinha um paraglider que você pegava lá em algum momento. Só que é curioso porque o mundo do Shadow of the Colossus, ele não é muito interessante, né? Ele é um mundo muito vazio e você não tem muitas side quests e coisas extras pra ficar fazendo, colecionáveis e tal. Ele tem um objetivo muito claro e o que você tem que fazer é esse objetivo. Eu acho que o lance do Shadow of Colossus é que ele é pra ser vazio mesmo, sabe? Tipo, eu sinto que é intencional que ele seja vazio, que ele seja um mundo meio deprimente, assim, porque a sua função é outra, né? Total, eu acho que a ideia é essa mesmo. Mas eu não vejo, tipo, o paraglider como uma coisa tão interessante num Shadow of the Colossus quanto é no Zelda, por exemplo, ou no próprio Horizon, sabe? Uhum. Tipo, você poder voar ali, é como se você parasse um pouquinho o tempo, né? Porque quando você abre o paraglider, você vai um pouquinho mais devagar enquanto você tá flutuando, então você observa o mapa e consegue definir os seus próprios pontos de interesse, né? Ou o jogo mostrar pra você lugares que ele quer que você veja, né? Enquanto você tá planando ali. Isso é meio diferente, assim. Isso funciona num jogo de mundo aberto que tem essas múltiplas opções, assim, né? Muito foda. Eu ia falar pra gente puxar os jogos, mas eu lembro que antes da gente fazer o programa, Cardoso, a gente tava falando sobre temas, né? Você até citou, tipo, alguns simuladores e tal, que fazem usos de ideias diferentes. Tipo, tem o Goat Simulator, por exemplo. Acho que esse foi até o Marcelo que falou, né? Tem o Goat Simulator, tem o Power Warp Simulator também que eu trouxe dessa vez, porque eles têm ideias únicas, né? Mas a coisa do simulador, ele entra muito num debate, tipo assim, simulador, ele é um jogo com ideias únicas ou ele é só um simulador de coisas únicas, sabe? É muito complicado, né? Esse limiar aí. É porque, tipo, eu acho que tem a ideia única e às vezes tem a mecânica única, né? Tipo assim, você ser um animal ali, como você é no Goat Simulator, não é necessariamente uma coisa única, talvez, ou talvez seja, não sei. Mas eu acho que a parte do único vive numa parada que é diferente do, tipo, talvez o nome não seja único, mas talvez, tipo, como é que é? Unusual, Incomum, isso. Pensei em inglês. Nossa, ele tá não tão sai, gringo. mas os Estados Unidos ele não consegue pensar em outro idioma. Tadinho. Ai, gente, me perdoa, sabe? É porque essa coisa de ficar de ponte aérea nos Estados Unidos o tempo inteiro tá mexendo com o meu cérebro, e aí eu penso em inglês o tempo inteiro. Ai, Nossa Senhora do jet lag, me ajude, por favor. Então, tipo assim, eu acho que ele cai mais dentro dessa coisa do incomum, sabe? Do que do único, talvez. Justo. Ou então inusitado. Inusitado é uma boa palavra também. O Goat Simulator, ele é bem particular, né? Você é um animal que, tipo, não tem nada de especial dentro daquele mundo ali, se você parar pra pensar, sabe? É simplesmente uma coisa maluca. É uma ideia maluca você ser uma cabra, um bode ali naquele universo que é um universo comum. Não, mas tem como você colocar um jetpack no bode, pô, peraí. E fazer ritual satânico. Calma aí. Tem como fazer ritual satânico? Tem. Eu não lembrava disso, não. Eu não sei, eu não joguei, mas eu vi gameplay. Tem um centro na caverna lá e faz um ritual satânico. Pô, agora o jogo se transformou muito pra mim. Eu não sabia dessa informação, não. Você fez ritual satânico no Goat Simulator, Cardoso? Não fiz não. Mas agora que eu descobri que tem, eu quero fazer. Isso me lembra um episódio antigo que a gente fez na época do falecido Rodrigo Coelho no Japão, que ele veio falar sobre satanismo. Que Deus o tenha. Vocês lembram disso, do Coelho satanista? Veio defender o satanismo, eu lembro disso. Coelho satanismo, sim. Coelho com vários dizeres aqui perigosos, a gente tipo, caralho, será que a gente conhece o Coelho mesmo? A gente aqui meio assim, nossa, a gente é receoso de falar palavrão às vezes. Tipo, estão falando palavrão demais, né? Vamos pegar leve, do nada Coelho, tipo, o livro do mal, o livro do diabo, doideira. Vamos falar sobre jogos, a gente separou uma lista aqui com alguns jogos, um a gente já até citou, que é o Shadow of Mordor, que tava aqui na lista. A Márcia puxou o Minit, que foi uma bela lembrança também. A gente tem os nossos jogos que a gente separou aqui, que a gente gostaria de falar, mas antes, a gente tem um recado muito importante pra dar aqui, porque a gente dá esse recado sempre, porque é sempre importante que a gente relembre você que está ouvindo, que esse podcast aqui que você tá ouvindo, que você gosta de ouvir, que você comenta, que você reclama, que você elogia, ele só existe graças ao nosso programa de assinaturas, que é através do nosso Catarse, que tá aqui na descrição o link, cara, e, pô, a partir de R$5 você consegue apoiar o Up pra que o Up continue existindo, né, Márcia? Exatamente, apenas R$5 a nossa existência, não somente a nossa existência, como os nossos sonhos sendo realizados, o sonho de manter esse podcast pra vocês. Exatamente. Então, entre lá no Catarse, a partir de R$5 você consegue assinar
partir de R$5 você já tem acesso ao Versus, por exemplo, que é um programa exclusivo de quem assina a gente lá no Catarse, né? Um programa que eu e o Cardoso a gente troca ideias calorosas sobre temas que são definitivamente essenciais para a humanidade, né, Cardoso? Exatamente. Saiu, inclusive, eu acho que no momento que esse episódio aqui estiver indo ao ar, talvez já tenha saído mais algum Versus, mas recentemente teve o Versus do One Piece, né? Que a gente falou sobre o primeiro arco de One Piece, que é o East Blue. Então, se você quer saber qual é o maior personagem da história de East Blue, somente o Versus pode responder isso, né, Cardoso? Exatamente, cara. E aquilo que a gente sempre fala aqui, tudo que é decidido em qualquer programa do Up é a resposta final sobre todas as questões do universo e tudo mais. Então, se a gente falou, é a resposta final. Exatamente. Então, por favor, considere assinar o Up e chegar junto com a gente. Dê uma olhada lá nas recompensas, né, nas opções de assinatura, que tem várias lá. Considere não, Dan. Considere não. Assine imediatamente. É isso. Estou coagindo todos a assinarem imediatamente o nosso Catarse. Faça isso imediatamente, porque senão o Cardoso vai ficar muito triste, muito chateado e talvez ele bata na porta da sua casa pra infernizar a sua vida. Correto. Imagina um homem de 2 metros de altura que pesa 150 quilos aparecendo na sua casa pra pedir pra você assinar o Up. Eu prefiro isso do que Ricardo Regis batendo na porta da minha casa pra defender o calor. Eu também. E se a gente contratasse Ricardo Regis pra ir na casa das pessoas? A gente fazendo 1 bilhão em tortura de assinantes. Se você não assinar o Up, você vai morrer de calor, porque Ricardo Regis vai aparecer na sua casa e vai te encher o saco. Vai abrir todas as janelas da sua casa, vai desligar seu ar-condicionado, seu ventilador, a sua geladeira. Se você não assinar o Up, o sininho de notificações da conta de Ricardo Regis vai ficar pra sempre ativo no seu Twitter. Toda vez que ele tweetar, você vai ser notificado. Já pensou? Crueldade. Ricardo, a gente te ama. Inclusive, saudade. Ricardo tá fugindo da gente, né, Cardoso? A gente chamou pro Homem-Aranha, não veio gravar. O moleque quebrou um dente pra não gravar com a gente, mano. Impressionante. Meu Deus do céu. Mas é isso. Vamos puxar, então, algum jogo, Cardoso? Puxa aí, cara. Um jogo com mecânica única. Cara, eu queria falar de um jogo que eu acabei de começar a jogar. Olha aí. Pelo incrível que pareça. Lógico, eu sou a pessoa que joga 60 jogos ao mesmo tempo e não avanço em nenhum. Que é o jogo Fast. Eu amo, amigo. Que é um joguinho aí, um dos fundadores do movimento indie, né, amiga? Nossa, amigo, ele é um dos amores da minha vida. Conta, fala mais do Fast então, amigo. Não, amigo, vai você, vai lá, depois eu entro, vai, você tá descobrindo esse mundo agora. Não, então, eu tô achando interessante o quanto ele é inventivo nessa coisa, tipo assim, ele é um jogo 2D, mas você consegue girar o cenário apertando um botão, assim. E aí quando você gira o cenário, você muda completamente a perspectiva que você tem daquele cenário, e aí você consegue fazer coisas, alcançar lugares que você não conseguia antes. Eu tô bem no comecinho, assim, mas tipo, tem uns momentos que são bem interessantes, tipo, você vai explodir uma bomba, se você não ficar girando o cenário, acompanhando o movimento da bomba explodindo, é como se a bomba não explodisse do outro lado, sabe? É tipo, você tem que ficar vendo o movimento da bomba explodindo pra bomba de fato explodir. E aí, às vezes, você tem que ficar tipo, conectando uma parte do cenário, girando ele, pra bomba conseguir explodir o lugar certo que você precisa que ela exploda. É muito foda, mano. É muito maneiro. Ele é um 3D, 2D. Porque você tem a mentalidade que ali é um lugar tridimensional, só que as coisas funcionam em 2D. Então, tipo, acho que eu já falei isso aqui em algum episódio, que eu comecei a jogar, eu não entendi a mecânica, porque é uma mecânica realmente, assim como o Minit, quando você joga que você entende. É muito difícil de entender com alguém te explicando ou só vendo. E pra mim foi um momento que eu via, tipo, as plataformas pra pular e ir subindo, e eu entendi que era uma coisa 3D e eu pulava com a mentalidade de um ambiente 3D. E aí eu caía. Nossa, é muito doido porque isso. o negócio tá ali. Porque assim, nossa, é muito difícil de explicar. Mas é tipo, você tem uma plataforma e na sua frente tem uma plataforma, sei lá, a 1 metro de distância. E na hora que você vira, a plataforma meio que some e vira um filete. Só que ela tá ali ainda. Então você pode pular porque ele mexe, né? Tipo, como se fosse tipo uma ilusão de ótica de colocar duas coisas alinhadas e aí ela vira uma outra coisa. Esse tipo de coisa. A questão de distância, ela é o que você tá vendo. E não é como seria na realidade. Então, se uma coisa tá muito distante, mas na hora que você gira, ela tá perto, ela tá perto. E essa é a regra. E na hora que isso vira na sua cabeça, você fica, caramba, que mecânica. Eu não tenho como afirmar com certeza que ele é o primeiro jogo a fazer isso, esse lance de pegar uma perspectiva side-scrolling, né, e girar, porque essa é a mecânica base dele. Mas eu acho que ele é o que popularizou. Eu acho que ele é o primeiro, talvez. A mecânica dele, o ponto não é o girar, é como ele usa esse girar, porque é essa coisa que ele faz de você entender que ali existem vários lados, né? Existem 4 lados, só que você vai usar essa movimentação de lados, é como se, né, realmente um quebra-cabeça. Você vai girar o cubo
pro lado que melhor funciona pro que você precisa no momento. A mente da pessoa pra criar esse jogo, realmente, porque assim, ele dá um nó de você tentar entender o conceito. Eu fico pensando a pessoa que criou, que é uma pessoa complicada. Não tem um rolê que esse maluco foi meio cancelado, sei lá? Amigo, ele era bem complicado, assim, no documentário, né, o Indie Game The Movie, que ele era bem complicado. Ele dava umas declarações muito complicadas, assim, tipo, sabe, pessoa que fala sem pensar nem um pouco, enfim, ele era bem complicado. E aí eu sei que teve, eu não lembro exatamente o que foi, mas eu sei que em algum momento ele tava fazendo o Fez 2, e aí ele deu uma surtada com as pessoas na internet, porque ele tinha zero paciência com os fãs do jogo também. E aí ele deu uma surtada e simplesmente falou assim, acabou, eu não vou mais fazer o Fez 2, vocês são chatos. Meu Deus. Eu lembro dessa história. Ele também teve uma polêmica de quando ele declarou que os youtubers deveriam pagar aos desenvolvedores por usar seus jogos pra fazer conteúdo. Nossa. Teve também alguma de jogos japoneses também, que eu lembro que ele falou. Essa eu não sei. Ai, amigo, ele falou alguma merda de jogo japonês também. Assim, ele era essa pessoa. Provavelmente ele ainda É né? que ele sumiu. Tá quieto aí em algum lugar. Ele deu uma sumida. Assim, a galera toda do Indie Game The Movie, eu acho que só, assim, não sei, mas talvez só o pessoal do Super Meat Boy que salvou. Até porque é o melhor desses jogos aí. Super Meat Boy é Ai, absurdo. amigo, pra mim o Fez é o melhor. Eu amo Super Meat Boy, amigo. Eu também amo, mas o Fez pra mim é que foi uma coisa assim... Eu tenho um apego emocional com o Fez porque meio que foi quem me trouxe de volta pro videogame, pros indies, e aí me trouxe pro indie. Justo. E ele fez isso por causa da mecânica dele, porque quando eu joguei o Fez, eu fiz, caramba, é esse tipo de experiência que eu quero ter, de ver algo que eu nunca vi antes. E até então, assim, eu sempre gostei de videogame, mas até então meio que o mesmo do mesmo, sempre. Muda uma coisa ali e outra aqui, é divertido, mas é algo que a gente já conhece. O Fez me trouxe algo que eu falei assim, eu nunca vi isso, eu nunca nem imaginei que eu poderia ter esse tipo de experiência com videogame. Então eu tenho um apego muito forte com ele. Tá aí, acho que o Fez é um bom exemplo de jogo com mecânica única e que também acabou se tornando influente, né? A gente já citou aqui o Fez em outros programas e eu tenho a sensação de que a gente já fez esse paralelo em outros programas também, que é hoje um muito conhecido é o Captain Toad, né? Um jogo da Nintendo que... Pô, esse é bom demais. O Captain Toad, ele usa basicamente a mecânica de girar do Fez, né? E na verdade o Captain Toad, hoje ele é lembrado pelo jogo dele, mas ele era um minigame dentro do Super Mario 3D World, né? Foi um personagem que nasceu como uma fase complementar ali. E acabou que ele fez tanto sucesso, né? Porque ele recria essa ideia que é muito boa do Fez, usando o universo do Super Mario. E ele acabou ganhando um jogo solo, que eu recomendo muito, inclusive. Que é muito legal esse jogo do Captain Toad. Gostaria até de uma sequência, que eu acho ele muito bom. E ele acho que tá aí, né? É um jogo que foi influenciado por uma ideia única, que é, no caso, a ideia do Fez. A gente tem outros jogos que a gente separou aqui. Um dos que estão aqui, eu ia puxar ele, só que a gente falou muito sobre ele no nosso programa de 2013, que é o Brothers, que tem aquela ideia de você controlar dois personagens, cada um em um analógico, né? Do controle, essa era uma ideia... Essa é do Fuck the Oscars. Exatamente. Né? Joseph Harris. Só abrindo um parêntese, este homem, ele é um viciado em ideias ótimas, assim, né? Sim. Porque ele traz coisas que às vezes nem são tão... Ninguém nunca pensou nisso, mas o jeito que ele faz vira uma ideia muito única. Viciado em ter ideias. É verdade. Cara, eu queria dormir um dia no cérebro do Joseph Harris. Mas eu acho que o Brothers, ele tem essa mecânica única, mas eu acho que ele não tá nessa mesma prateleira do Fez, assim, porque ele não necessariamente influenciou muitas coisas, né? Mas ele experimentou muito, né? Eu acho o Brothers um exemplo bem experimental, assim. É um jogo bem experimental, com uma ideia bem diferente, né? Talvez não funcione tanto pra todo mundo, nem todo mundo curte tanto assim o jogo. Eu acho maravilhoso, mas é uma ideia bem diferente, essa de você controlar dois personagens ao mesmo tempo, né? Com um controle só. É um co-op individual ali, né? Você com você mesmo controlando dois personagens ao mesmo tempo. E esse ano saiu o jogo lá da Bayonetta, né? Cereza and the Lost Demon, que usa essa ideia, assim. Mas fora ele, eu não consigo lembrar de algum outro jogo que faça parecido. Eu só consigo lembrar da fase lá de Edith Finch. Eu não lembro se o Dan jogou. Eu não terminei Edith Finch, mas qual é a fase? De repente eu lembro. A do irmão do peixe. Ah, não. Vocês falaram sobre essa fase no outro programa. Eu não joguei. Essa parte eu não joguei, não. Porque não é igual, mas de forma motora é semelhante, né? Porque você, com o direcional, você faz uma coisa, com o direcional você tá fazendo outra coisa. Então é meio nessa vibe.
vibe, mas assim, é uma fase do jogo. Eu queria puxar um aqui que eu acho que o Cardoso tem coisas pra falar sobre ele, que é o Death Stranding, né? Cara, pô. O Death Stranding tem... Acho que ele tem 2 ideias próprias nele ali, que ele faz de maneiras diferentes, que é o lance do equilíbrio, né? Da caminhada. Mas eu acho que o destaque do jogo, que é até o que o Kojima destacou bastante nas entrevistas e tal, é a mecânica do Stranding, que é exatamente a parada de você criar pontes e coisas pra outros jogadores terem acesso a esses atalhos, né? Cara, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o Kojima é um gênio. Ponto. Kojima é um gênio. E segundo, que ele é um cara que, tipo assim, ele consegue amarrar tão bem a questão da gameplay e das mecânicas com a lore da história que ele tá querendo contar, que tudo aquele universo faz todo sentido, tá ligado? E essa coisa do Strange é interessante porque, tipo assim, o multiplayer desse jogo funciona de uma maneira totalmente diferente de tudo que eu já vi, assim. Você não tem como necessariamente encontrar uma pessoa, mas as ações que uma pessoa faz e que ela coloca nesse mundo, você tem acesso. Então, tipo assim, se uma pessoa deixa uma escada em algum lugar pra facilitar a sua travessia, aquela escada vai estar lá pra todo mundo. E aí você pode dar like, você pode agradecer a pessoa e tal. E, cara, eu acho isso muito incrível, mano, porque o Death Stranding é muito sobre o que foi a pandemia, né? De alguma maneira, mesmo antes da pandemia existir, né? Porque o Kojima fez esse jogo antes da pandemia. O visionário do Kojima imaginou a pandemia. Amiga, que homem, né? Que homem maravilhoso. Eu acho impressionante o quanto esse sistema, ele é pra frente, assim. E ele, porra, de alguma maneira influenciou outros jogos. Por exemplo, a mecânica do online do Mario Wonder. E ela tem um pouco dessa parada do Death Stranding, né? Lembra um pouquinho a ideia do checkpoint, né? Que você cria. E você tem como dar uma ajuda pra outra pessoa, né? Eu não acho tão parecido com o Death Stranding, não. Eu acho que o Death Stranding é um pouco diferente, mas acho que o intuito de você ajudar, assim, de maneira meio indireta, né? Porque não necessariamente você... No Mario, né, você não constrói um caminho pra pessoa, né? Você deixa como se fosse um item no caminho pra esse item te ajudar a você reviver, né? É como se você criasse um checkpoint extra ali, né? É quase uma bandeira. Que é exatamente o que o Death Stranding faz. Você cria um item ali que ajuda no caminho, né? É isso. Eu acho que o Death Stranding vai mais além. Não, com certeza. Mas, tipo assim, o core da ideia é parecido, né? Eu acho que sim. Eu comparo mais o Mario com Dark Souls, porque eu acho mais parecido, sabe? Tipo, é como se você consegue criar dicas no Mario, assim, sabe? É como se fossem alertas, assim. Tipo, essa parte aqui é difícil, você provavelmente vai morrer. Então eu deixei essa plaquinha aqui pra te ajudar a passar, sabe? Tipo, pra você vai morrer, você consegue voltar aqui e reviver pra poder tentar de novo. Eu acho que no Death Stranding, você não cria um alerta, né? Você literalmente ajuda o jogador a passar por uma parte muito difícil que você já passou. O Death Stranding, ele tem um lance que é tipo, cara, é muito difícil atravessar essa cordilheira aqui, sei lá. E eu consegui passar. Foi foda. Então eu vou voltar o caminho e eu vou colocar uma escada aqui pro próximo cara que estiver passando aqui não ter que passar pelo que eu passei. Então, tipo assim, até a maneira de você utilizar o recurso, ela é colaborativa, né? Tipo assim, você se coloca pra repetir o problema pra poder facilitar pra uma outra pessoa não ter o problema que você teve. É muito maluco isso, né? E ele conecta muito com essa coisa que é o core do jogo, que é essa coisa a gente se conectar, por mais que a gente não esteja perto, né? Isso é muito foda. Eu acho incrível. Eu acho a ideia muito maneira. Eu não sou fã de Death Stranding, é um jogo que eu não consegui terminar. Ele me cansou depois de um tempo. Eu queria muito voltar pra ele. Eu também. Ter um tempo pra voltar pra ele e tentar de novo, assim, né? Mas olha o ano que a gente tá tendo com um monte de jogo. Não dá pra gente voltar pra jogos, assim, tá meio complicado. Eu queria muito gostar de Death Stranding, mas pra mim, assim, é muito monótono. Então é meio difícil. Mas quando eu vejo alguém falando do jogo, eu acho sensacional. Mas a experiência ali, é meio difícil. Mas acho muito legal. Eu queria aproveitar Kojima, que a gente tá falando, pra fazer um questionamento, que é algo que eu sinto que eu tô percebendo, mas eu não sei se é só eu. Eu sinto que o PT é um jogo, né, o Playable Teaser lá, do Silent Hills, que esse aí nunca mais saiu, que ele foi algo que trouxe uma mecânica que todos os jogos de terror dali em diante fazem, que é a mecânica de loop. Loop de terror. De você tá, tipo, numa área que é meio corredor e você fica voltando e pequenas coisas mudam. O próprio Alan Wake tem isso. Era isso que eu ia falar, porque todo jogo de terror que eu joguei, assim, eu não jogo tantos, mas todos os jogos que eu peguei pra jogar mais de terror, é o Resident Evil, o último que saiu é o Village, não. Foi o Village. O Village tem isso, o Alan Wake tá tendo isso também, o Bruxa de Blair
Blair também teve. Então, assim, parece que todos os jogos de terror têm agora a mecânica de loop. Não acho que seja uma mecânica única. Não, de jeito nenhum. A lógica é meio que a mesma do Minit e do Outer Wilds. Então, é porque eu acho que quando a gente fala de ser uma mecânica única, eu acho que a gente não pode ser tão literal na discussão. Porque, assim, mecânica de loop, tá, várias coisas fizeram, mas qual que é a coisinha a mais? Então é tipo assim, mecânica de loop, eu acho que tem que ramificar muito pra ser essa coisa da ideia nova. Eu acho que a diferença, Márcia, tá entre ideia e mecânica. Tipo assim, é uma mecânica de looping, mas ela foi aplicada com uma ideia diferente. Sim. Sabe? Num tema diferente, de uma maneira diferente. Com detalhes diferentes. A mecânica não é nova. Diferente do Fez, que a mecânica era nova, então, né? O Fez também não é uma mecânica nova, né? É uma mecânica de girar. Não sei. Mas eu acho que naquele momento era novo. No momento que o Fez saiu, assim. Amigo, é porque eu acho que é meio complicado. Enfim, a gente vai entrar numa outra discussão. Porque eu vejo de uma forma meio ramificada, assim. Não ramificada, tipo aquelas pirâmides alimentares que a gente tem a base e vai subindo. Mas é que a gente vai ter uma base de coisas que são meio que padrão, assim, comum. Girar, ir pra cima, pra baixo, andar, correr, sabe? Umas coisas assim. E aí, o que a gente pode ir acrescentando nisso que acaba virando uma coisa única? Então, por exemplo, no caso do PT, é uma mecânica de loop, ok, coisa básica, que foi adicionada num corredor. E quando eu falo corredor, não precisa ser depois como ela foi aplicada, mas não precisa ser necessariamente o corredor de casa, o corredor no sentido de um lugar mais estreito que você passa. Sendo o mesmo cenário que muda pequenos elementos. Pronto, fechamos uma ideia nova. Então eu sinto que dali pra frente todos os jogos pegaram isso, e os de terror principalmente, pegaram isso e aplicaram. Eu acho que o exemplo do PT é interessante, e que eu acho que talvez seja o que acontece no Alan Wake, eu não tô jogando, então eu não tenho como ter certeza, mas é que no PT, a coisa do looping, ela serve pra colocar o jogador num estado de insanidade, né? É como se o jogo utilizasse a ideia do looping, utilizasse a repetição e utilizasse essas mudanças do cenário pra, tipo, mostrar que o protagonista está enlouquecendo, né? Tipo assim, as coisas estão mudando mesmo? Você se questiona, né? Esse quadro tava aqui? Isso tava aqui? Sabe? Não. Tava marcando essa hora no relógio na hora que eu passei? Isso rola no PT, né? Mas eu sempre vi isso de uma forma diferente, porque partindo do princípio que eu, jogador, eu já entendi que é um loop, eu não consigo me colocar nessa posição de questionar, de eu estou enlouquecendo, porque eu tô jogando, eu já sei. Tipo, se eu estivesse vivendo era outra história. Mas eu enxergo como uma forma de te deixar louco. Não se questionar se você tá enlouquecendo, mas, tipo, te deixar num estado nervoso, sabe? Porque cada vez que o loop virar, você começar de novo, você fala assim, eu não sei o que me aguarda. E pode ser uma coisa mínima, ou pode ser algo que eu não vou nem perceber. E nesse não perceber é algo que talvez eu deveria perceber. Então é algo que vai me enlouquecer. Mas acho que é porque é isso, né? Ele quer que você, jogador, sinta o que supostamente o personagem tá sentindo ali, né? É uma imersão de loucura. De loucura, né? Cara, isso é muito doido. E eu acho que é justamente por isso que muitos jogos pegaram pra si essa mecânica, porque no Alan Wake é sempre um momento meio tenso quando você tá nesse loop. Eu lembro na Bruxa de Blair, eu lembro que eu fiquei bem incomodada, que dava muita aflição. E no Resident Evil também, era um momento de ficar muito angustiado. Então eu acho que sempre quando agora a galera quer trazer esse sentimento de angústia, uma angústia desesperadora, eles trazem essa mecânica. Nossa, eu tinha esquecido que a parte da casa de boneca do Resident Evil era com looping. Com loop também. Eu acho que eu esqueci porque... Experiência traumática. Foi muito traumático. Pra mim aquilo ali foi... Eu não sei até hoje como eu joguei. Nossa, foi terrível aquilo. A gente tem alguns jogos que nós separamos, né? Tipo, essa listinha a gente montou aqui na pauta com alguns jogos. Vou dar uma passadinha rápida. Tem o Fez, que a gente já falou. Tem o Braid, que tem aquela ideia da viagem no tempo, né? Que você tem aquele poder que você consegue ir voltando pra refazer seus passos e tal. Tem o Dead Space, que tem a coisa da ideia do desmembramento, né? Que era o grande lance do Dead Space na época. Inclusive, o Cardoso jogou o remake esse ano, né? Nem parece que foi esse ano, né, Cardoso? Tanta coisa que saiu. Parece que foi uns 2 anos atrás, mano. Meu Deus do céu, esse ano é coisa de maluco. Muito doido. Aí tem o Brothers, que a gente citou. Tem o Portal, que a Márcia ama. Nossa, eu sou apaixonada. Que é a ideia do teleporte, né? Pô, tem um aqui que eu queria falar antes da gente entrar. Acho que eu vou roubar ele pra mim aqui. Vai lá, amigo. Que é o Loop Hero. Fala aí do Loop Hero. Cara, o Loop Hero é um jogo que foi publicado pela Devolver. Se eu não me engano, ele saiu ano passado. E eu só fui jogar ele nas férias do ano passado. Talvez ele tenha saído no ano retrasado e eu só joguei ano passado. Sei lá, não tenho certeza. Cara, é muito difícil explicar como funciona o Loop Hero. Ele é um jogo
jogo que ele tem um mapa. A coisa que ele tem de diferente é a forma como o mapa reage às coisas que você vai fazendo. Tipo assim, você enfrenta um inimigo, você tá andando no mapa ali, você enfrenta um inimigo e dependendo do resultado daquela sua luta, o mapa se molda após você derrotar aquele inimigo. Como se, tipo assim, eu enfrentei um inimigo aqui e após eu derrotar esse inimigo, abriram 2 caminhos pra eu seguir. E aí você escolhe qual caminho eu vou seguir agora. Então eu vou, sei lá, pela esquerda. E aí conforme você vai enfrentando esses inimigos e você vai se perdendo no mapa e andando, vai abrindo tantos caminhos, tantas coisas, tantas ramificações vão aparecendo no mapa que você começa a se perder, você começa a voltar do início, você começa a não saber mais o que tá acontecendo. E qual é o interessante? É que esse jogo, ele tem uma coisa procedural nele, então toda vez que você joga ele de novo, o seu objetivo é chegar até o chefe e sair desse mapa que você tá preso, nesse labirinto que vai se formando conforme você vai agindo, né, dentro dele. Quando você derrota o chefe, você acha o chefe finalmente e você sai, beleza, você terminou a sua run, você conseguiu sair desse loop que você estava preso. Se você recomeçar, é um outro mapa, com outros inimigos. E conforme você vai enfrentando esses outros inimigos, o mapa vai se criando, né, vão abrindo novos caminhos, e aí você tem que novamente encontrar esse chefe, e aí é um jogo completamente diferente, com um mapa completamente diferente. Visualmente falando, é só você imaginar um jogo de tabuleiro, assim, com casas onde você anda, e aí você acha um inimigo no caminho, enfrenta, você acha um item no caminho, você coleta. E o mapa vai mudando, vai abrindo, como se tudo estivesse escuro, e cada vez que você passa por uma ação, abre uma nova parte do mapa. Eu nunca vi isso em outro jogo, assim, desse jeito. Imaginem um tabuleiro todo escuro que vai se revelando conforme você vai agindo, sabe? A ideia de ter um loop, de ter o mapa gerado de forma randômica e os inimigos aparecendo de forma randômica, isso não é novidade. Mas a maneira como você vê o mapa e a maneira como você progride ali é uma coisa bem diferente, sabe? A gente viu jogos tipo o Dead Cells, Rogue Legacy, né? Que fazem essa coisa do procedural para as fases virem em ordens diferentes, o chefe aparecer em lugares diferentes e etc, né? Às vezes tem uma porta que não tava ali na primeira run que você fez. Então é mais ou menos parecido. Só que no Loop Hero, como você vê o mapa meio que de cima, assim, não é tipo assim, cheguei numa área nova do mapa que eu não me lembro de já ter passado. Não, tipo, o mapa está completamente diferente do que estava da outra vez que eu joguei. Então, tipo, fica muito claro o quanto a construção de mapa e o troço sendo gerado de forma randômica é impressionante. E ele é um jogo bem difícil também, assim, é um jogo bem complicado, porque quando vão aparecendo esses caminhos novos, né, ele vai se ramificando, você fica na dúvida de qual caminho você vai fazer, se você tá pronto pra enfrentar um inimigo, ou se você não quer enfrentar o inimigo. Então, assim, ele mexe muito com as suas decisões, ao mesmo tempo que ele vai se revelando cada vez uma coisa maior e maior e maior, até você conseguir sair dali, né? Eu acho muito legal. Deu pra entender o que eu expliquei? Eu não. Só entendi porque eu joguei um pouco, porque realmente é um jogo muito difícil de explicar. Todos os jogos eu acho que a gente tá trazendo aqui, praticamente, eles estão caindo nesse balaio de é muito difícil de explicar, você precisa jogar. Você chegou a jogar o Loop Hero? Amigo, eu joguei o início, assim, e eu lembro que eu me senti muito burra jogando. E aí eu parei. Cara, quando eu consegui achar o chefe, tipo assim, cara, eu sou um gênio. Eu fiquei assim, tipo, depois de muito tentar, desistir, larguei de lado, fiquei com raiva do Batelli, falei, o Batelli me mandou esse jogo porque ele me odeia. Caralho, é tudo culpa do Batelli, impressionante. É tudo culpa do Batelli. Mas aí depois eu agradeci ao Batelli, eu tô muito obrigado por ter mandado esse jogo, por ter muito obrigado feito, por me odiar. por ter criado esse jogo, né? Porque o Batelli é a grande mente. Ele vai lá, ele programa tudo sozinho. É incrível. E ele tem uma mecânica de cartas, né? Porque as cartinhas são habilidades, são coisas que você vai colecionando ali e tal. Cara, é muito interessante o Loop Hero. Eu recomendo quem não jogou assim. Eu tentei explicar de um jeito que não estrague muita experiência, mas eu acho que fica mais difícil de explicar você tentando poupar algumas coisas, né? Ele é um jogo meio complicado de passar a mensagem dele, assim. Eu acho ele um jogo bem único. Assim como a Márcia citou o PT, né? Citou o Minit, acho que ele reaproveita algumas ideias também, só que de uma maneira bem diferente, assim. Ele se destaca nessa coisa do procedural e tal, que a gente viu muito nessa última década aí. Nossa, o que teve de coisa procedural foi absurdo, assim. Mas vamos, Cardoso, puxar os jogos que a gente separou? Bora! Eu roubei aqui, meio que já comecei puxando o Loop Hero. Não, você é sempre assim, impressionante. Só pra não passar em branco, os outros da lista que estavam aqui, era o Zelda, o Ultra Hand, eu separei por conta do Ultra Hand, e o Eternal Darkness, que também tem essa coisa de brincar com a insanidade que a gente tava falando. Ele faz isso de uma maneira muito doida, que ele tem uns travamentos, assim, o jogo trava, umas mensagens aparecem na tela, assim, como se o jogo estivesse dando um defeito, sabe? O Fez faz isso também. O Fez faz isso? Faz. Porque você começa o jogo 2D, e aí você meio que pega um item que te dá a visão 3D da coisa, e aí quando você pega o item, o jogo parece que dá uma travada, assim, fica tudo pixelado, aí a tela fica preta, reinicia, dá o logo. Nossa, não lembrava
disso não. Que legal. O Eternal Darkness, a memória que eu tenho é que ele tem um lance que acontece que, tipo assim, ele simula como se a sua TV tivesse desligado. Eu amo quando o jogo faz isso. É muito legal, né? E como ele é um jogo meio de terror e tal, de suspense, você fica muito tenso. Tipo assim, cara, será que desligou mesmo? E, tipo, na época, né, ele é um jogo do 64. Pra você verificar se o videogame tava com algum defeito, você tinha que ir até a frente da TV, né? Você tinha que se aproximar da TV. Aí aparecia um bicho. Não, aí depois ela ligava do nada. Eu não me lembro se tinha um jumpscare, assim. Tinha que ter um jumpscare, assim, ia ter levado tanta eu acho que eu não ia criança estar no aqui, coração. não. Mas vai, Cardoso, puxa um jogo, cara. Puxa um jogo que você separou pra falar, que tem uma ideia única aí, uma mecânica. Cara, eu queria falar do Journey, esse jogo maravilhoso, porque tem uma parada do Journey que, tipo assim, ele não necessariamente ele tem uma ideia única, mas a forma como você se comunica com outras pessoas e a maneira como o online dele funciona, na época me impressionou muito porque era alguma coisa muito inesperada, assim, porque normalmente naquela época o online era tipo assim, pô, você conversava com uma pessoa usando texto ou usando voz, isso era normal. Quando eu cheguei no Journey e era só, sei lá, você se expressando com aquele bonequinho ali, usando um botão só, que era o botão de você gritar, falar, sei lá, o que era aquilo. Cara, eu fiquei tipo assim, mano, eu não vou conseguir jogar com a pessoa assim. E aí, sei lá, 5 minutos depois eu tava me comunicando muito bem e me conectando com aquela pessoa e vivendo toda uma jornada com aquela pessoa que eu nem sei quem era, pelo menos até o fim do jogo, né, que depois no final do jogo você descobre que o nome das pessoas que você encontrou tá nos créditos. Mas, cara, eu me conectava com aquelas pessoas de uma maneira que eu nunca achei que eu fosse me conectar, jogando um jogo de videogame, tá ligado? E sem usar voz, sem usar texto, sem usar nada disso. Eu acho isso muito foda, cara. Eu acho impressionante também, cara. Cara, a gente já falou dele aqui algumas vezes, né? Eu tenho uma história com o Journey muito forte, assim, que vai além dessa ideia da mecânica, mas tinha perdido minha avó e tal, e esse jogo ele fala meio sobre isso, né? Uhum. Sobre uma jornada ali. Não fica muito claro do que é exatamente, mas eu vejo o Journey muito como uma passagem, né? Com certeza. Tipo, aquele deserto ali, ele é uma passagem e tal, e ele tem uma forma de narrar as coisas ali naquelas escrituras, né, que tem ali. É tudo muito diferente no Journey, né, cara? Essa ideia da mecânica do online ser você piscando só e fazendo os movimentos, né? Eu me lembro perfeitamente da pessoa que tá jogando comigo ficar girando em volta de mim, assim. Sim. Como se estivesse tentando chamar minha atenção, sabe? Tipo uma fadinha mística. E eu sem saber se era uma pessoa ou se era um NPC, né? Até você meio que perceber que quando você fazia certas coisas, sei lá, se você desse 3 pulinhos, ele ia, a pessoa ia e pulava também, como se estivesse tentando te responder, né? E aí eu pensei, cara, isso não é um NPC, isso é uma pessoa. É alguém tentando se comunicar comigo, sabe? Isso é muito louco essa coisa a tentativa da comunicação, né? Muito doido, mano, muito doido. E eu sentia que era tipo assim, que no fim eu já entendi o que aquela pessoa queria, que eu tava conseguindo me conectar com aquela pessoa sem falar uma palavra, tá ligado? E eu acho isso, porra, muito foda. É muito legal, esse jogo é maravilhoso. Eu queria rejogar, inclusive. Uma coisa que eu acho muito legal desse jogo, que na época que eu joguei eu fiquei meio obcecada, e aí era uma época que quando eu ficava obcecada eu ia pro YouTube, eu via todas as entrevistas, todas as coisas que tinham, que o pessoal que desenvolveu o jogo, eu peguei tipo um TED Talk, assim, que um dos desenvolvedores falando sobre as mecânicas que eles fizeram no jogo e que eles viram que quando eles colocaram as pessoas pra começar a jogar e testar, existia uma mentalidade muito competitiva e meio maldosa entre as pessoas, de, sei lá, empurrar alguém no penhasco, sair correndo, pegar um item, não deixar pro outro. Então existia muito essa mentalidade das pessoas, por qualquer motivo que seja por causa de como funcionam outros jogos online ou enfim. E aí eles mudaram o jeito que as coisas estavam pra não deixar as pessoas agirem dessa forma, pra realmente ser um jogo que você quisesse cooperar e ter essa conexão. Eu acho isso muito incrível. É verdade. Eles realmente conseguiram. Saudade de Johnny, esse jogo é incrível. Pô, esse jogo é muito foda, absurdo. Quer puxar um, Márcia? Eu vou puxar um. Ai, na verdade, eu queria muito falar dos 3 que eu coloquei aqui, mas eu vou nesse primeiro. Não, qualquer coisa você fala de um antes da gente encerrar, a gente só dá uma passadinha. É. Que acho que não vai dar pra gente mergulhar em todos, mas... Exatamente, eu tô aqui tentando escolher qual... Mas enfim, vou nesse que tem muito tempo que eu não falo dele. Um que chama Superliminal, acho que já falei dele aqui também. Eu acho muito legal a mecânica dele, e aí ele é um jogo que, assim, ele é muito bom não porque só a mecânica é muito boa, mas porque ele tem mais coisas em cima dessa mecânica, e
história se mistura com a mecânica, então fica muito legal. Que ele é um jogo de ilusão de ótica também. Ele tem uma sensação meio Portal, assim, de serem salas de teste que você tem que resolver o puzzle ali pra conseguir sair da sala e ir pra próxima sala. Só que nesse, a mecânica dele é com essa ilusão de ótica de tamanho das coisas. Então, por exemplo, você tá numa sala que a porta tá muito alta, tá uns 5 metros de altura. E a única coisa que tá aí nessa sala é uma fatia de queijo. E você consegue fazer de um jeito que quando você pega o queijo, você posiciona, tipo aquelas fotos que o pessoal faz, sei lá, estou segurando a Torre Eiffel com o dedinho, assim. Segurando o sol, né? O Ricardo Regis. E aí faz essas fotos, assim. É isso a mecânica do jogo. Só que aí quando você faz e posiciona o objeto no ângulo certo, do tamanho que você quer, quando você solta, ele está do tamanho que você tá fingindo parecer, tipo, no meio do dedinho. Então seria como se a pessoa que tirou a foto segurando a Torre Eiffel no meio dos dedos, na hora que ela pega a Torre Eiffel, realmente saiu do lugar e tá do tamanho que tá entre seus dedos. Caramba. E aí toda a mecânica é desse jeito, de tanto pra aumentar quanto pra diminuir as coisas. E aí é isso o tempo todo, só que aí é muito legal porque você tá tipo... Tem uma história que eu não lembro mais, graças a Deus eu vou ter que rejogar. E eu lembro que era uma história muito legal, que no final tinha um motivo de você tá fazendo esses testes meio malucos, assim, mas não era numa vibe de Portal, era uma vibe um pouco mais filosófica, eu acho. E aí você tá tipo num hotel em algumas fases, então você vai entrando nas salas e não só essas ilusões de ótica de tamanho de você posicionar coisas, mas tinha algumas ilusões de ângulo também. Então, às vezes você precisava achar uma porta num lugar e se você fosse andando numa certa direção, num ângulo, igual aquelas pinturas que o pessoal faz no chão, assim, e fica meio 3D. Uhum. E aí, quando você acha o ângulo certinho, a coisa vira real. Então, sei lá, a porta tá pintada entre 3 colunas, uma porta só. E aí, quando você pega um ângulo que alinha essas 3 colunas e ela fica retinha, certinha, ela aparece, de verdade. E ele tem muito dessas coisinhas, e é muito interessante vendo toda essa mecânica. É muito gostoso. Eu gosto muito desse jogo. É legal que ele, pelo que você tá falando, né, ele gira todo em torno disso, né? Sim, porque ele é bem no modo de ser do Portal. Existe uma história por trás. São puzzles, né? Sim, mas não só de puzzle, mas nessa dinâmica de é uma sala que você só sai quando você solucionar e aí você vai pra próxima sala. Então ele tem essa progressão. Ele não é aberto ou você tá vivendo uma história e tem esses momentos. Não, o principal dele é resolver os puzzles e por baixo dos puzzles tem uma história. Entendi. Ao invés de ser o contrário. Cara, eu sou bem curioso pra esse jogo. Ele tá na minha lista de desejos eterna do Nintendo Switch. Ele já entrou em promoção algumas vezes e eu acabo não comprando. Acho que ele tava no Game Pass há não muito tempo aí. Eu joguei pelo Game Pass. Ah, tá. Tem uns anos. Eu comprei ele na Steam e até hoje não joguei. Olha, recomendo muito que vocês joguem, porque assim, eu lembro no Twitter de ver, acho que os desenvolvedores mesmo postaram um vídeo da ideia da mecânica, e eu lembro de ver esse vídeo, então muitos anos antes dele sair, e aí eu já fiquei meio de olho, tipo, nossa, isso seria muito legal de jogar. E aí quando saiu eu peguei pra jogar, esperando um jogo só de mecânica mesmo, né, eu queria só resolver esses puzzles. Só que quando eu peguei pra jogar, ele tinha essa história por trás, e aí isso deixou o jogo, assim, muito mais interessante. Eu vou puxar um jogo aqui que, na verdade, é meio que uma franquia. Mas eu queria falar especificamente do 2, porque foi o que eu joguei, que é Fable. Eu cheguei a jogar o primeiro também, mas eu nunca terminei o primeiro. Eu sei da história, eu sei mais ou menos como as coisas acontecem, assim. Na verdade, agora eu tô na dúvida se eu terminei o primeiro ou se eu não terminei. Mas enfim, o que eu quero falar do Fable é que é o seguinte, o Fable, ele é um jogo que tem inclusive um anunciado aí, né, pela Microsoft. Eu tô bem curioso pra saber como eles vão trazer Fable de volta. Mas qual era o lance do Fable? O Fable era um jogo, tipo um RPG, né, um RPG de ação ali, medieval, com aquela temática fantástica e etc. Fantástica que eu digo de fantasia medieval, né? E nele você entrava na pele de um personagem que ele era tipo um herói meio inusitado, assim, né? Tipo, aí tinha aquela comédia, ele tem um humor muito próprio. E o que ele tem de único, né? O que eu acho que ele faz e que ele faz muito bem de único, que é o seguinte, é a forma como o seu personagem evolui e como ele progride ao longo do jogo. A ideia do jogo, né? A promessa, a grande promessa do Fable, né? Que era muito prometido pelo
pelo Peter Molyneux, que é o designer do jogo, que é um cara, na época, ele era super cultuado, hoje eu não sei o que ele faz da vida, mas era o quê? Tudo que você fizer no jogo, todo o progresso que o seu personagem tiver, as quests, vão fazer com que o seu personagem seja visto naquele mundo de uma maneira diferente. Você foi o cara que fez uma missão que salvou a donzela da cidade. Então, quando você andar na cidade, que você salvou a donzela, os NPCs vão te reconhecer como o personagem que salvou a donzela. Se naquela quest da donzela, você tomou uma decisão errada e o ogro que tava protegendo aquela masmorra cortou o seu braço fora, você vai ser um personagem que agora não tem um braço, pra sempre. Você perdeu o braço. Se você podia se casar, você podia ter filhos, você podia ter casa, você podia ir crescendo no jogo. E o jogo tinha time skip, o tempo passava e etc. E as coisas, elas eram mantidas. Então, tipo, você teve um filho, se seu filho morresse, ele morria, e isso tinha uma consequência no jogo, sabe? Então, não é que ele tenha uma mecânica única e própria, mas acho que a maneira como ele trabalha as consequências do jogo no seu personagem, eu acho muito único. Tipo assim, a gente tem um exemplo que a gente cita sempre, que é o Skyrim, né? Por exemplo, que é um jogo de RPG, mundo aberto, que você faz a sua própria história e não sei o quê. E isso não tem no Skyrim, sabe? Essa coisa de, tipo, uma cicatriz que você carrega, você perder um personagem querido e você lembrar daquele personagem pra sempre, sabe? Pelo contrário, no Skyrim você perde um companion, você simplesmente pega um outro companion e vida que segue. É a arte do desapego. É, no Starfield também, né? O Starfield, tipo, tem os companions e é isso, você tem aquele companion lá e a vida vai seguindo. O Starfield é um bom exemplo porque conforme você vai avançando, né? Eu não zerei ele, mas o tempo que eu joguei, assim, que foi um pouco mais de 20 horas, você vai realizando coisas que são importantes para as facções, dependendo do qual caminho que você tá seguindo, e, tipo, você continua sendo só o protagonista vivendo aquela história e, tipo, não necessariamente você se torna um personagem que é reconhecido, que anda nos lugares, as pessoas sabem quem você é, sabe? Porque você se tornou um personagem foda. Isso não acontece nem no Starfield, nem no Skyrim, nem em vários outros RPGs. E no Fable isso acontece, porque a base do jogo era essa. Era que a história afetava o seu personagem, sabe? As suas decisões afetavam. E o Fable, ele tem todo um negócio de moralidade muito próprio ali, né? Tem momentos do jogo que você pode escolher reviver um personagem importante ou reviver, tipo, os inocentes que morreram no acidente, sabe? Então tem muita coisa de moralidade. Você é um herói que protege as pessoas ou não é? Então, tipo, tudo isso, você vai carregando isso com você, sabe? No seu personagem vai sendo moldado pelo jogador. E o mundo vai respondendo a isso, a sua própria evolução. Então eu acho que é muito maneiro. Eu acho que me deixa mais curioso pra um Fable novo é que, na época, né, o Molyneux, ele prometia coisas que ele não entregou no Fable. Tipo, o tempo passa pro seu jogador, pro seu personagem, mas não passa tanto pra certas coisas no mundo, assim. E eu acho que muito disso era porque a tecnologia não permitia, sabe? Que, sei lá, a grama crescesse, sabe? Que as casas mudassem, sabe? E a cidade evoluísse, assim, tecnologicamente falando, sabe? Talvez não era uma coisa que a tecnologia pudesse atender na época. E eu acho que hoje é possível, sabe? Então eu fico pensando que com as ideias certas de Fable e com a tecnologia que a gente tem hoje, um novo Fable pode ser muito incrível, se mantiver esse DNA, né? O 3 eu nunca joguei, sei que a galera não ama, mas não sei, de repente o 3 já se perdeu, mas o que eu me lembro bastante é do 2, e tem muito isso, assim, eu acho que é tão único a forma como ele trata o protagonista no jogo que me marcou bastante, assim, é o que eu mais me lembro. Eu me esqueci de várias coisas da história, não me lembro de certos detalhes, mas eu me lembro disso, eu me lembro do meu personagem ser, tipo, ele é chamado por um apelido, quando ele anda na rua, os NPCs chamam ele pelo aquele apelido que você pegou. Qual que é o apelido que você pegou? Ah, eu não lembro do apelido, assim, mas é tipo como se fosse, por exemplo, você matou um dragão, aí o pessoal começa a te chamar de Dragon Slayer, sabe? Tipo, porque você foi o cara que matou o dragão que ia matar as pessoas, sabe? É muito legal essa parada que o jogo fazia, e lá atrás, né? O Fable 2, se eu não me engano, é de 2010, eu acho. Fable 2 é 2008. 2008, aí. É isso, acho que esse é o Fable. Inclusive, eu já pensei em rejogar ele, mas eu tenho medo de rejogar e não gostar tanto assim. É, foda. Eu prefiro preservar essas ideias, assim. Amigo, essa mecânica que você tava falando do Fable, eu acho que assim como a mecânica do Shadow of Mordor, é uma mecânica que tinha que, tipo, todos os jogos terem. É, né? Principalmente RPG, né? É, porque eu sinto que isso é, tipo, uma evolução da tecnologia, do videogame e tal, porque você tá num jogo que você lida com pessoas, lida com o cenário, etc. No mundo real, as coisas lembrariam de você, sabe? A sua marca ficaria deixada ali. Eu acho que isso ia ser
muito legal se todos tivessem. Eu acho isso muito maneiro. Isso acontece um pouquinho no Tears of the Kingdom. Conforme você vai progredindo nas sidequests e tal, algumas sidequests afetam o mundo, né? Você vai livrando áreas de inimigos, ajudando as tropas e tal. E aí os personagens, eles citam esses acontecimentos, assim. Só que o Tears of the Kingdom não tem muito esse propósito, né? A ideia dele é outra, assim. Não é um personagem que você criou e etc. Você joga com Link. Então acho que é até mais fácil de fazer, né? Do que num jogo que você cria o seu próprio personagem. Mas eu acho isso muito legal, assim. Eu queria ver mais isso em outros jogos. Eu lembro quando eu joguei o The Witcher, que tem uma DLC que você joga que o Geralt, ele ganha uma cicatriz no rosto, assim. Por causa da quest principal lá, ele fica marcado com uma parada no rosto. E eu achei tão legal que aconteceu uma coisa, uma situação ali que marcou o meu personagem e, tipo, aquilo fica no personagem, sabe? Tipo, até você conseguir concluir aquela missão. Não é, tipo, um status que fica no menu, sabe? É uma coisa visual, assim. E eu achei isso tão maneiro e isso me lembra justamente o que o Fable fazia. É bem legal. Acho que não vai dar tempo, né, gente, da gente falar de mais jogos, né? Acho que não. Vocês querem passar pelos jogos que vocês separaram, só pra gente não deixar passar batido? Pode ser. Fala aí, Cardoso. Eu coloquei o Journey, né, que eu já falei, e o Power Wash Simulator. Que aí a gente entrou na eterna discussão se era uma coisa única ou se era só uma coisa inusitada, simuladora, etc. Justo. E você, Márcio? Eu coloquei o The Swapper, que eu acho que eu já falei aqui também, e o Her Story. Provavelmente já falei que são os jogos que eu mais amo. O Her Story é aquele que tem filmagem de pessoas de verdade, né? Isso, a mecânica dele é de você tá tipo no computador da polícia e você vai digitando o que você quer achar ali, e aí ele vai te mostrando trechos de vídeo que correspondem ao que você tá digitando. É o jogo do cara do... O Sam Barlow. Isso. Como é que é o nome do jogo do ano passado que você amou, Cardoso? Immortality. Isso, Immortality. Jogaço. Jogo do ano passado. Brabo demais. Pra mim, o Her Story é melhor do que ele. Amiga, que bom que a gente pode discordar e continuar se amando. Amigo, eu sei. É porque eu acho que eu vou botar uma culpa em você aqui. É porque eu acho que você falou tão bem do Immortality que eu fui jogar assim, esperando uma experiência de outro mundo, sabe? E aí, quando eu joguei, eu tipo, tá. Desculpa, amiga, eu sou uma pessoa horrível. Inclusive, você fez isso com um bolinho de algum lugar outro dia também. O bolinho lá do Seven Kings. Paga a gente, Seven Kings, pelo amor de Deus. E aí, quando eu joguei o Her Story, eu fui jogar meio que sem ninguém ter falado nada. Então eu fui completamente pega de surpresa. Poxa, amiga, você me perdoa. Amigo, tá tudo bem. Estraguei sua experiência. Muito bom. Tá tudo bem. Eu não joguei nenhum dos dois, então não posso falar nada. Não, eu amei que foi tipo assim, desculpa, amigo, eu estraguei essa experiência. Aí eu dou, muito bom. Foda-se. Muito bom essa história. Que entendeu? bom Muito que ele estragou essa experiência. Desculpa, não foi intenção. Eu tinha separado o Fable, né? Que eu falei, e o Watch Dogs Legion. É curioso que é um jogo que eu não gosto, mas ele tem uma ideia que eu acho muito brilhante, que é a coisa de você poder assumir o papel lá dos... Ser qualquer pessoa, né? Ser qualquer NPC. Cara, eu acho fantástico isso. Eu queria ver isso em outros jogos, só que jogos bons, sabe? Porque eu acho o Watch Dogs bem fraquinho, mas a ideia é muito maneira. E o outro que eu tinha separado é o Darkest Dungeon, que é um jogo que eu acho que eu já falei aqui em outros programas, mas ele tem essa coisa da moralidade que o Fable tem, por exemplo, e outros jogos tipo Mass Effect, né? Dragon Age, Undertale, por exemplo. Acho que o Undertale é o que mais se aproxima. Só que o Darkest Dungeon, ele é muito cruel, assim, a forma como ele usa o coisa da moralidade, assim. É interessante a posição que ele coloca o jogador, sabe? Pra você poder seguir fazendo as coisas que você faz ali. É quase como se o jogo te colocasse no papel de um CEO botando a galera pra trabalhar de forma muito fodida, assim, sabe? Parece até Animal Crossing. Não tem nada a ver com Animal Crossing. Não tem nada a ver. Talvez se você fosse o Tom Nook, né? Então, é isso que eu tô falando. Mas enfim, a gente guarda esses jogos pra um outro momento pra gente falar com mais detalhes, né? Pô, gostei do programa, gente. Vocês gostaram? Deu assunto pra caramba. Eu me diverti. Eu achei show. Como sempre. Só faltou Marcelos pra falar coisas aleatórias. Eu acredito que dentro da cabeça do Marcelo, ele tava ouvindo a gente e ele tava falando algo. Aí com certeza o programa inteiro foi sobre ele. A gente perguntou qual a melhor ideia mais revolucionária. Marcelo Vinícius, exatamente. Não, é que Marcelo Vinícius é único, né, gente? Então Exatamente. tem que existir um jogo chamado Marcelo Vinícius, pô. É isso. Que é o Sou a jogo GOT de 2016. Caralho. Maravilhoso. Vamos fazer uma pindica? Bora. Começa aí, Dan. Você tá animado? Tô animado, tá bom. Cara, eu fiz aniversário há pouco tempo. Feliz aniversário, Dan. Engraçado que eu falei assim, não vamos colocar datas nesse programa, porque esse programa vai sair sei lá que dia. Aí o Dan, não, eu fiz aniversário. Teve não sei o quê. Porque Tá bom. ontem no dia 3 de Tá não sei bom. quando... Na data de gravação desse episódio aqui, eu tinha
tinha feito aniversário há pouco tempo. Melhorou? Pronto. E aí eu ganhei presente, né? Porque é legal fazer aniversário. Eu acho que a melhor parte de fazer aniversário é você ganhar presente, né? Eu dei de presente, ó, eu vou falar, uma tonelada de coisas do Overwatch 2 pro Dan. É verdade. Foi um bom presente, inclusive. Mas eu ganhei também uma coisa que eu já tinha falado aqui, o quanto eu estava triste, o quanto eu estava deprimido por não ter acesso, que é a coleção do Senhor dos Anéis do Magic. E aí eu finalmente ganhei. Olha aí. Pois é, eu ganhei de presente um deck de Magic, que é um deck de uma modalidade chamada Commander. Caraca, essa pessoa gosta muito de você, porque isso aí é o valor de um aluguel, né? É verdade, é verdade. Magic não é barato, né? Nenhum Magic é barato. Só que o do Senhor dos Anéis eu achei ele especialmente caro, tanto que eu acabei não comprando. Mas aí agora eu ganhei, agora eu sou uma pessoa feliz e completa, então o que eu vou indicar? Se você tem dinheiro pra comprar as cartas, e se você gosta de Senhor dos Anéis, cara, a coleção do Senhor dos Anéis do Magic é muito legal. Além das cartas serem lindíssimas, como todas do Magic, porque as ilustrações do Magic são maravilhosas, ela usa todas as ideias do Magic, né? Clássicas, assim, pra quem joga já conhece, criaturas, encantamentos, etc. Só que ele traz umas mecânicas próprias que conversam com o Senhor dos Anéis e é muito bem feito, cara. Tem uns lances, tipo, você tem o anel, e aí tem cartas que fazem você, o jogador, né? Tipo, o anel tenta você. Isso é uma mecânica nova, né? Da coleção do Senhor dos Anéis. E toda vez que o anel tenta você, uma coisa acontece, né? Tipo, suas criaturas ficam mais fortes, ou você compra mais cartas e tal, o seu jogo fica mais acelerado, né? E você se beneficia disso de alguma maneira, ou você pode se prejudicar também, dependendo do que tá acontecendo no jogo. E, cara, é muito legal. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis e pra quem já joga Magic, por exemplo, e, sei lá, torceu um pouco o nariz, achou meio caro e tal, cara, se você tiver oportunidade, de repente, se você conhece alguém que vai viajar e pode trazer de fora, ou se, sei lá, você achou uma em promoção na loja do seu bairro, que vende coisas nerds, assim, né? Tipo, livros de RPG, cartas, etc. Pega, cara, pega um dos decks pra jogar, que é bem legal mesmo. Eu tô achando muito maneiro, tô muito animado pra melhorar esse deck, né? Que ele já vem montado, mas você pode ir modificando ele da maneira que você quiser. E é isso, eu achei bem legal. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, é muito maneiro. Tu ficou feliz, amigo? Pô, eu tô feliz, cara. Tô, inclusive, com um deck aqui agora na minha frente, aqui, tá aqui na minha mesa. Amigo, você ouviu a felicidade na voz do Dan desse jeito quando a gente perguntou do Mario? Falou, fala feliz do Mario. Ele Exato. não tinha essa felicidade na voz. Não tinha, amigo, não tinha. Ele tá feliz é pra Magic. Amigo, você colocou as cartinhas naquele sleeve Mas é óbvio. das cartinhas? É óbvio. Aqui é assim, é do Buster por sleeve. Entendi. A carta não pode respirar, não. Senão ela dobra, ela perde valor. Justo. E você, Márcia? O que você tem pra indicar? Gente, no momento eu estou fazendo enfeites de Natal. Não sei se a gente tá datado. Tá datado, Amigo, eu não sei quando é que vai ser esse episódio, então é isso. É só pra explicar pra galera, é porque a gente vai tirar férias, aí a gente tá adiantando os programas, entendeu? Na data de gravação isso. desse episódio, eu estou confeccionando enfeites de Natal. Então, se esse episódio saiu antes do Natal, eu vou indicar que faça seus enfeites de Natal com suas próprias mãos. Vale muito a pena, é muito gostoso. Então, eu fiz laços pra árvore de Natal, eu fiz bolinhas de árvore de Natal, que eu peguei um isopor e passei uma lã em volta, colando com cola. Amiga, você é simplesmente artista, né? Eu sou o Arte Ataque em pessoa. E aí, essa é a minha recomendação. Se esse episódio já passou do Natal, eu recomendo a segunda temporada de Loki, que eu achei que ia ser ruim, porque ninguém tava falando nada, mas eu peguei pra assistir e tá sendo boa. Nossa, é impressionante como ninguém tá falando nada, né? Só se fala em outra coisa. É Mas incrível. é porque ninguém aguenta mais coisa da Marvel, gente. Pelo amor de Deus, tem que acabar. Mas, amigo, o do Loki não tá com cara de Marvel. Essa que é a coisa legal. Entendi. Não parece Marvel. E a segunda temporada, diferente um pouco da primeira, talvez, ela deu uma separada, assim. Ela é ela, sabe? Ela não tá aquela coisa universo cinematográfico da Marvel. E aí fica vindo referências disso, daquilo. Não, ela tá uma coisa ali, tipo, mundinho fechadinho dela. E eu acho isso muito legal. Da hora. Bom demais. E você, Cardoso? O que você tem pra indicar, cara? Cara, com certeza o Dan já sabe o que eu vou indicar. Eu estava ansioso por esse Up Indica. Eu quero indicar o novo e primeiríssimo álbum da carreira solo do André 3000, que é o New Blue Sun. E aí eu tenho que explicar um pouco da história de por que é tão maneiro esse álbum. É que o André, ele fazia parte do Outcast, né? Tanto que eu mandei pro Dan, tipo assim, eu falei desse álbum, o Dan, cara, não sei nem quem você tá falando. Aí eu só mandei a foto do Rei A, tá ligado? Só isso, não falei nada. Eu falei, tu sabe quem é? Aí ele, caralho, como assim, mano? Aí eu falei, então, pois é. Cara, o Outcast, pra quem não sabe, é porque tem muita gente que conhece só o Outcast do Rei A, né? O Outcast foi um dos
maiores grupos de rap da história. E aí eles pararam lá em 2006. O último disco deles é de 2006 e tal. E, cara, pra vocês terem ideia da importância do Outkast, o penúltimo álbum deles é o álbum de rap mais vendido da história. Ele foi certificado com disco de platina 13 vezes. É um negócio surreal, assim. E aí, cara, passou, sei lá, 16 anos, 17 anos desde que o André fez música da última vez. E aí todo mundo tinha expectativa de que um dia ele fosse voltar a fazer música e aí ele fosse fazer um álbum de rap, né? E aí o cara foi, do nada, essa semana, na semana dessa gravação, e falou: estou lançando um disco aí e vai ser um disco de flautas. E é isso. É o quê? É maravilhoso. E aí, caralho, ele simplesmente falou assim: gente, olha só, é um disco totalmente instrumental, não tem eu falando porra nenhuma no álbum, e é um disco só de flautas, tá ligado? E aí é genial, o disco é simplesmente absurdo, são tipo 1h30 de música instrumental, então tipo assim, é uma viagem muito foda. Tipo assim, todas as músicas têm um nome gigantesco, e a primeira música se chama tipo: eu juro, eu realmente queria fazer um álbum de rap, mas essa foi literalmente a maneira como o vento me levou dessa vez, tá ligado? Que perfeito. E eu achei isso, porra, eu achei fantástico. E eu acho, tipo assim, muito incrível como um cara que tinha uma expectativa tão grande que ele voltasse a fazer rap, subverter completamente essa ideia do tipo assim, do eu vou fazer as coisas que as pessoas esperam de mim, pra eu fazer as coisas que eu gosto de fazer e que eu me sinto bem fazendo agora. E aí saiu uma matéria com ele na JQ, que é uma entrevista e tal, tem uma entrevista em texto, também tem uma entrevista em vídeo, e eu achei muito interessante ele falando: cara, eu não quero fama mais, eu não quero mais saber disso, tipo, eu quero saber de tocar minha flauta, viver minha vida, só que eu entendo que, tipo assim, eu preciso fazer essas entrevistas e fazer essas coisas para as pessoas poderem ouvir o meu disco, mas eu não quero essa fama, eu não quero mais, eu não quero ser famoso. Cara, e eu acho isso totalmente absurdo, num sentido de incrível, mano, é incrível o cara, tipo, desapegar de tudo isso pra conseguir fazer a arte dele do jeito que ele quer fazer, independente do que as pessoas esperam dele, sabe? E, cara, é um disco absurdo, né? E o André, ele é um artista muito foda, cara, muito foda, muito maneiro. Doideira. Eu ouvi um pouquinho aqui, Cardoso me apresentou e é uma viagem mesmo. Ah, é muito Nossa, foda. eu quero ouvir agora que eu fiquei muito curioso. Doideira. Bom, então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Esse episódio sobre ideias únicas, sobre mecânicas únicas, sobre jogos únicos. Então, vou convidar a nossa audiência a comentar aí jogos que vocês se lembram, que tem ideias únicas, que vocês gostam, né, Cardoso? É legal, né? A galera comentar aí. É isso. E a gente volta semana que vem, cara, porque o Up não para, apesar da gente ter falado que a gente teve férias, mas o Up não para não, o Up vai embora. Não, vai continuar tendo toda semana aí, fique ligado. Exatamente. Então, semana que vem a gente tá de volta, 10 horas da manhã. Valeu, Márcia. Valeu, Cardoso. Beijo, gente. Valeu, galera. Tchau. Tamo junto. Beijo, tchau.